O ano de 2025 marca os 80 anos do final da guerra, que moldou todo o século XX e que ainda produz efeitos profundos no atual século. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo sombrio. Um custo material superior ao equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, mais de 30 milhões de feridos, mais de 50 milhões de mortos, além de traumas e sofrimento para gerações. A União Soviética perdeu mais de 20 milhões de habitantes, a Polônia, 6 milhões, a Alemanha, 5 milhões e meio, o Japão, 1 milhão e meio. Isso tudo sem contar as vítimas do Holocausto, mais de 6 milhões de judeus. Embora a guerra tenha terminado em maio de 1945 na Europa, com o simbólico hasteamento da bandeira soviética no alto do Reichstag em Berlim, ela findou no Oriente apenas em setembro do mesmo ano, com a rendição do Japão diante dos aliados. Após as horríveis bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que mataram centenas de milhares de pessoas em poucos segundos, lançadas em agosto daquele ano, o Império Japonês rendeu-se incondicionalmente aos aliados. Todavia, os derrotados, principalmente a Alemanha e o Japão, tiveram que lidar com a vergonha, a humilhação e a culpa pelos crimes que cometeram durante os anos de conflito. Pesadas punições foram impostas ao Japão, além da própria ocupação norte-americana no país. A questão da responsabilidade e da culpa do Japão e da Alemanha é, até hoje, um dos temas mais difíceis de serem abordados. Historiadores afirmam que a Alemanha buscou tratar o pós-guerra como uma libertação do povo alemão dos horrores produzidos pelo nazismo. Ou seja, a Alemanha, muito embora tenha sido a responsável pelos campos de extermínio e pelo assassinato de milhões de inocentes, que nada tinham que ver com o fronte de batalha, também se considerou vítima dos crimes e abusos nazistas. Já o Japão não seguiu a mesma linha. Afinal, diferentemente da Alemanha, que viu subir um partido e um ditador ao poder na década de 1930, o Império Japonês foi quem decidiu tomar as decisões que levaram ao alinhamento aos nazistas e levaram também a cometer os crimes contra seus vizinhos chineses e coreanos. Assim, em um sentido diverso dos alemães, o Japão ainda convive com posições divergentes sobre o papel que desempenhou no conflito, tendo dificuldades em aceitar a sua culpa. Tanto isso é verdade que neste ano o primeiro-ministro japonês quebrou uma tradição que havia começado apenas na década de 1990. A partir de 1995, a cada 10 anos o primeiro-ministro japonês emitia um pedido de desculpas pelos crimes cometidos e todo o sofrimento causado pelo imperialismo do Império Japonês durante os anos de guerra. Contudo, no ano de 2015, o primeiro-ministro Shinzo Abe apontou que os japoneses já tinham se desculpado suficientemente e que não era mais adequado que as futuras gerações, que nada tiveram com a guerra, fossem obrigadas a continuamente pedir desculpas. Mesmo com essa ressalva, ele ainda reafirmou os pedidos de desculpas de seus antecessores. Mas o atual primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, decidiu permanecer em silêncio e ignorar a data, praticamente colocando fim na tradição inaugurada em 1995. Somado ao seu silêncio, o Japão recentemente redefiniu sua política de segurança e defesa, praticamente se despedindo da sua política externa pacifista, que vigorou após a guerra, sendo um dos pilares da Constituição dada ao país em 1946, sob a influência e vigilância dos Estados Unidos. Vale aqui mencionar que os gastos do país com defesa hoje beiram a 2% do PIB, e as proibições em relação à exportação de armas foram bastante flexibilizadas no país. Essa mudança de orientação sugere que algo está acontecendo no país em relação à sua própria história e a sua ligação com o pacifismo pós-Segunda Guerra. Sem qualquer tipo de intenção de comparar aqui os crimes cometidos pelos principais países envolvidos na Segunda Guerra, uma vez que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha, a União Soviética e o Japão cometeram graves crimes, é preciso lembrar que no início do século XX, o Império Japonês seguiu o modelo europeu ocidental ao cursar uma rota imperialista violenta na Ásia. A partir de 1910, o Japão invadiu a Coreia com uma política racista e assimilacionista, típica dos nacionalismos aflorados da época, cometendo inúmeros abusos. Já por volta de 1931, os japoneses instalaram uma espécie de estado fantoche em parte da China, entrando em conflito direto com os chineses no ano de 1937. Nessas primeiras décadas do século XX, os japoneses cometeram atrocidades como o infame estupro de Nanquim, lá na China, onde em um curto período milhares de chineses foram brutalmente assassinados e mulheres violentamente estupradas, sem poupar crianças ou idosos. Sem dúvida alguma,
uma das cenas mais grotescas e desnecessárias praticadas por um povo contra outro. Os assassinatos foram cometidos como uma espécie de transe em que os soldados japoneses passaram a competir quem conseguia matar mais e quem era capaz de estuprar mais mulheres. Aliás, recentemente, no ano de 2023, o Poder Judiciário da Coreia do Sul condenou o Japão a indenizar as chamadas mulheres de conforto, tal como eram denominadas as coreanas escravizadas sexualmente em bordéis militares japoneses. Tal condenação instalou um mal-estar entre os países, pois não somente levantou uma questão sobre a possibilidade de um tribunal estrangeiro condenar outro país por crimes dessa natureza, supostamente violando a imunidade de jurisdição estabelecida pelas normas internacionais, como também o questionamento sobre a responsabilidade histórica japonesa. A condenação foi consequência de uma ação movida por 16 vítimas ainda vivas, que sofreram danos e traumas irreversíveis durante toda a vida. O Japão afirma que, apesar dos crimes cometidos, um acordo foi feito em 1965 com a Coreia do Sul, resolvendo as questões relacionadas no período colonial. Nessa oportunidade, o Japão ofereceu um aporte de 800 milhões de dólares em compensações financeiras, incluindo subvenções e empréstimos de baixo custo. Desta maneira, o novo posicionamento do Japão em silenciar sobre os crimes cometidos nas décadas derradeiras do Império parece revelar uma mentalidade de colocar um ponto final em toda essa história. Ou seja, em parar de transmitir a culpa e a responsabilidade pelas gerações posteriores. Além disso, parece também colocar um fim na postura pacifista estabelecida no pós-guerra, apresentando ao mundo um Japão diferente daquele que emergiu depois de 1945. É verdade que muitos estudiosos apontam que essa mudança de postura não pode ser vista apenas sob o prisma da política interna, que assiste uma ascensão de uma extrema-direita nacionalista, que exige inclusive o retorno de um Japão mais agressivo e belicoso, mas também por conta do fato de que a Coreia do Norte tem se apresentado como uma ameaça real à existência do país. Nesse sentido, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul têm se reaproximado, apesar dos rancores do passado, por conta da ameaça que enxergam no regime norte-coreano. Além disso tudo, muitos japoneses afirmam que os crimes do passado têm sido instrumentalizados pela China e pela Coreia do Sul de uma forma nacionalista e antijaponesa. Ou seja, que há também por parte desses países um uso político injusto, que coloca o Japão numa espécie de eterna posição de algoz que deve sempre se manter tímido e subserviente a esses países. Por fim, a questão é complexa. É preciso compreender todo o contexto político do Japão no âmbito doméstico e internacional, principalmente regional, para entender por qual motivo essa mudança de postura ganhou espaço. Se é verdade que gerações não podem ser acusadas daquilo que outras fizeram no passado, também é verdade que negar a história tal como ela ocorreu é um perigoso erro, pois abre espaço para que no futuro tudo possa novamente acontecer e rancores adormecidos um dia acordem e provoquem novas tragédias. Tal como um dia afirmou a ex-premier alemã Angela Merkel, o processo de retrabalhar o passado é pré-requisito para alcançar a reconciliação e construir um futuro de paz. De qualquer forma, uma coisa é certa: mentir, ocultar, mudar a história nunca foi um bom presságio para o futuro.